Estamos aqui para uma palestra sobre relacionamento de casais, que é uma coisa que pega todo mundo, né? Quem é que não tem problema? Todo mundo tem. Uns mais leves, outros mais pesados, né? Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos nós temos dificuldades. E é normal isso. Por que é normal? Porque as pessoas vêm de famílias diferentes. O homem vem de uma família, a mulher vem de outra família, com costumes diferentes, com dificuldades familiares que trazem dos seus antepassados. E nós sabemos disso através das constelações familiares. As constelações familiares é uma nova técnica terapêutica, porque ela é muito curativa, extremamente curativa. E essa técnica terapêutica, ela é baseada na transgeracionalidade, ou seja, coisas dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, que ficaram lá atrás como emaranhamentos, nós, dentro do sistema familiar, vem passando de geração em geração. Então, estabelece-se um padrão de comportamento dentro das famílias. E a gente não sabe porque é inconsciente. Muitas vezes nós nem sabemos que houve algum problema lá com os nossos avós, bisavós e até mais para trás, né? E estamos repetindo o destino deles, por lealdade a eles ou por uma necessidade de suprir algum buraco que haja ficado dentro do sistema familiar. Então, meu nome é Vera Bassoi, fui professora universitária a vida toda, hoje sou aposentada das escolas, mas ainda continuo ligada, sim, de alguma maneira. Vocês vão ler o meu currículo e verão que eu estou ainda bem vinculada à universidade. Eu dou aula em curso de pós-graduação e faço o mestrado. E a minha tese de mestrado será sobre constelações familiares. É inédito esse trabalho, porque Bert Hellinger, que criou esse sistema, ou essa técnica, melhor dizendo. Bert Hellinger é alemão, é vivo ainda. Em dezembro deste ano ele completará 89 anos, completamente lúcido, ainda oferecendo cursos pelo mundo, congresso. Agora mesmo em novembro haverá um congresso na Alemanha, né? Então, a gente está sempre reciclando com ele. O que ele trouxe, ele não trouxe pronto, ele trouxe a base. E com esse tempo que já se passaram 40 anos que ele está fazendo esse trabalho, a técnica foi evoluindo, evoluindo cada vez mais, né? Então, eu vou, antes de falar especificamente sobre o relacionamento de casais, falar rapidinho para vocês o que é a constelação familiar. Porque é um trabalho muito novo e muitas pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, né? Então, Bert Hellinger nos disse que o que é o sistema familiar é todo conjunto de pessoas consanguíneos e os agregados, ou seja, nora, genro, né? Os primos, e vão agregando, e a família vai crescendo, e fica desse tamanho aqueles que estão vivos, porque os que estão mortos, que já pertencem ao passado, também fazem parte do sistema familiar, né? Então, quem pertence ao sistema familiar? Pais, filhos e irmãos,
começando pela pequena família, aquela que nós constituímos. Depois, os avós, tios e primos. Ou seja, os irmãos dos nossos pais fazem parte do nosso sistema. Os nossos primos fazem parte do nosso sistema. Muita gente fala, tal coisa aconteceu com um primo meu. Mas é primo. Mas ele faz parte do seu sistema, né? Depois, os bisavós, os trisavós, tataravós e pentavós. Termina aqui? Não, não termina aqui. Mas nas constelações, nos trabalhos, na prática, geralmente a gente chega até os pentavós. Existe uma constelação ou outra que aparece a necessidade de nós irmos mais atrás ainda. E a gente vai, né? 8ª geração, 10ª geração, não importa. A gente vai procurar a causa daquele emaranhamento no sistema. Leis sistêmicas do relacionamento. Então, o que Bert Hellinger descobriu? Que todo relacionamento humano obedece a leis naturais. Leis naturais que pertencem à vida humana. E essas leis sistêmicas são 3. Elas fundamentam todo o trabalho de constelação familiar. A primeira aqui é: a hierarquia e a ordem devem ser respeitadas. Eu coloquei essas imagens dos pinguins, porque eu achei muito lindas e significativas. Vocês observem os pais e os filhotes, né? Provavelmente essa daqui é a mãe. A mãe é mais acolhedora, né? E este é o pai, mais assim, sério. Então, primeiro vem os pais, depois vem os filhos. Esta é a ordem. Aqui, o pai, a mãe e os filhotes. Interessante porque pai e mãe, na verdade, deveriam estar assim, lado a lado. Mas Bert percebeu que na sociedade nossa, principalmente a ocidental, ainda prevalece um certo machismo. Então o homem tem a primazia, depois a mulher e depois os filhos. Interessante isso. Depois nós vamos ver dentro do casamento o que dá isso daí. E aqui, a ordem entre os irmãos. Olha que lindo. Todos os irmãozinhos seguindo o primeiro, o mais velho. O mais velho sempre vai na frente. E o mais velho sempre carrega o maior peso da família. O maior peso daquilo que vem lá de trás, né? Mas ele é o que puxa a fila dos irmãos. Segunda lei, todos têm o mesmo direito de pertencer. Agora os macaquinhos ali, né? A macaca, o macaco, 2 filhotes aqui aconchegados. E olha aqui, um macaquinho mais velho do que estes 2 bebês, com uma carinha tristinha, assim, encostadinho na mãe. Como se dissesse: agora você olha para os bebês, você só olha para os bebês e não olha para mim, e eu estou aqui me sentindo abandonado. Eu também quero o seu colo. Quantos de nós tivemos que deixar o nosso colo para os irmãos mais novos? Quantos de nós tivemos que deixar de mamar para que o leite sobrasse para o bebê que chegou? Até o berço tivemos que deixar, né? E passamos por uma caminha. De repente, nós sentimos que estamos sendo deixados de lado, que estamos de alguma maneira sendo excluídos. É apenas uma sensação que a criança tem, porque na verdade isso é uma coisa tão normal, né? Que os pais
realmente precisam cuidar mais dos bebezinhos do que aquele que já está sabendo pedir as coisas ou fazer as coisas sozinho e tal. Então, quando alguém é excluído ou se sente excluído, o sistema dá um nó, emaranha. Interessante notar que muitas vezes a pessoa se exclui espontaneamente. Por exemplo, um filho nosso que resolve ir morar na Irlanda. O outro que resolve ir para o Canadá. Eles estão se excluindo da família. E a dor fica para quem ficou aqui, para os pais e para os outros irmãos, e a dor também vai com eles, porque lá eles estão, obviamente, buscando ser felizes, buscando desenvolver-se financeiramente ou profissionalmente, ou buscando uma aventura, qualquer coisa desse tipo, mas eles também levam a dor, porque eles sentem muita saudade. Quer ou não, é difícil abandonar o lar, os pais e os irmãos. Então, existe essa exclusão espontânea, essa autoexclusão, como existe também a exclusão por acidente, por morte, um aborto. Um aborto é uma exclusão muito séria que deixa um buraco enorme no sistema familiar. E aqueles que virão depois, que nascerão depois, terão necessidade de vir fechar esse buraco de alguma forma, ou seja, carregar a dor daquele que foi excluído, né? Pessoas que vão internadas em hospital psiquiátrico e de repente são lá esquecidas, largadas, nunca mais alguém se lembra, a pessoa morre, nem soube que morreu, ou então recebe um aviso, é uma pessoa que foi excluída. E existem muitos casos de exclusão. Deve haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Eu escolhi aqui, primeiro, uma balança, para mostrar o equilíbrio. Deve estar, os dois pratos da balança devem estar no mesmo nível. E escolhi esta foto aqui de um filho se diplomando, né? Recebendo aqui as glórias de ter vencido, de ter chegado até o máximo nível da universidade. E a alegria dos pais, e a alegria dele agradecendo aos pais por esta oportunidade que lhe deram. Muito bem. Só que o filho não pode só receber. Tem que haver um equilíbrio. Então, de alguma forma, ele também precisa se doar, né? Pode ser que ele se doe diretamente aos pais, em agradecimento, mas pode ser que ele se doe de uma outra maneira. Por exemplo, tendo seus próprios filhos e oferecendo para os seus próprios filhos a mesma oportunidade que o pai lhe deu. Ele está recebendo e está dando, certo? E existe também muitas maneiras de se doar. Nós podemos nos doar através de um simples gesto, né? Um carinho, compaixão que você tem por alguém e você se prontifica a fazer alguma coisa pela pessoa, isso é se doar também. Ou fazendo o trabalho de constelação, que é uma doação imensa. Vocês conhecendo esse trabalho, vocês entenderão o que eu estou dizendo. A gente se doa o tempo todo para aqueles que vêm em busca de um alívio para as suas dores. Ok? Então, Bert estabeleceu que essas 3 leis fazem parte das ordens do amor. Ele deu esse nome, até escreveu um livro com esse nome, As Ordens do Amor. E ele diz o seguinte, que quando num sistema tudo está harmônico,
tudo está perfeito, existe um amor muito grande, né? Todos aqui se sentem amados, a vida de todos progride, a vida de todos flui livremente, as pessoas são fartas, né, em receber coisas que estão, de alguma maneira, também dispostos a doar. E dentro dessas ordens do amor, nós vemos aqui uma metáfora, a metáfora da árvore cheia de corações. Isto é onde nós deveríamos estar. Infelizmente, não estamos. Estamos na outra árvore, nessa daqui. Uma árvore cheia de emaranhamentos, de buracos, gente caindo, gente pendurado, né? Uns maiores, outros se sentindo grandes e outros se sentindo pequenos, com uma baixa estima. Outros com um ego enorme. E assim a família vai criando uma série de dificuldades aqui. Isso daqui é um buraco que ficou de alguém que foi excluído na família. E esse buraco, né, como eu disse, será preenchido por aquele que vai nascer ainda, pela geração futura. Gente, é muito sério, muito sério. O que nós fazemos hoje reflete nos nossos filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Então, nós temos que ter muita consciência dessas leis. E assim, as desordens no sistema, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma série de questões que dizem respeito ao relacionamento de casal. Dessas questões, quase todas, a gente sabe que vai existir alguém que vai dizer: ah, eu tenho esse problema, eu tenho aquele, eu tenho outro. São questões fundamentais da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia, né? Aqui. Quanto de emaranhamento sistêmico existe nos seus relacionamentos? É essa a pergunta principal. Quanto de emaranhamento sistêmico cada um tem no nosso sistema? Outra. Você ainda se lembra de um primeiro amor na sua vida com saudades? Olha que lindo aqui, esta folha formando um coração. Um primeiro amor, uma paixão de adolescente, é uma coisa muito séria, porque fica gravado no nosso coração, né? Se não deu certo, infelizmente, por algum motivo, os destinos se separaram, cada um foi para um lado, um se casou aqui, outro se casou lá, ou não se casou, não importa. Aquela paixão primeira, ela fica dentro de nós. E a gente não pensa que ela está guardadinha num lugarzinho lá, como uma dorzinha. Quando ela foi paixão, ela foi uma felicidade imensa. Mas quando aquela paixão não se realizou, a dor fica. E é bom vocês perceberem isso, porque quem tem essa situação precisa olhar para isso. Precisa olhar. Durante uma constelação, a gente olha para isso. Olha para o seu primeiro amor. Olha, agradece, reverencia, né? Simplesmente isso. E tira aquela dor guardada. Entenderam? Num primeiro relacionamento, a separação ocorreu de forma tumultuada, com feridas para ambos os lados. Aqui nós estamos falando de um relacionamento sério, né? Um casamento ou uma vida em comum. Hoje em dia é tão comum as pessoas viverem juntos antes de se casar, até para se conhecer, para ver se dá certo e tudo isso, né?
Quando esse relacionamento termina, se ele termina numa situação dessas, né, numa situação tumultuada, judicialmente, quando há filhos, então, com quem ficam os filhos? Fica com a mãe, fica com o pai, e aquela briga toda por causa disso, cria-se um nó muito grande nesse sistema. E a gente inconscientemente não sabe, que está representando algo dos nossos antepassados. Quando ocorre isto, não é simplesmente porque, meu casamento não deu certo. Não deu certo, por quê? E nós vamos descobrir qual a causa deste desenlace, desse triste desenlace. E quem sofre com isso, né? As crianças, os filhos. Porque os filhos sentem que não pode ficar com os dois ao mesmo tempo. Fica com um, sente falta do outro. Fica com o outro, sente falta do um. E assim vão crescendo, sentindo que dentro de si existe um vazio. E esse vazio é preenchido durante a constelação. Se falta o seu pai para você, então você na constelação vai trazer alguém para representar o seu pai e vai se preencher do seu pai. A mesma coisa com a mãe. Então a gente, durante a constelação, descobre aquilo que está oculto, aquilo que gerou o problema e busca uma solução, né? Então a gente vai, durante a própria constelação, mostrando para o cliente quais as causas que o seu inconsciente assumiu em lealdade aos seus antepassados. Você faz mais pelo seu parceiro do que recebe dele? Então, nós vemos aqui, né? A mulher dando um coração enorme para o marido. Se ela faz mais do que ele faz para ela, está em desequilíbrio. Ou vice-versa. Se há um equilíbrio, né, a relação entre os dois se torna uma relação agradável. O amor flui. Mas se um dá mais para o outro, não vai dar certo. Então observem as suas vidas. Observem se no relacionamento seu marido dá mais para você, ou você, mulher, dá mais para ele. Aquele que muito dá, muito vai cobrar. Porque um dia vai dizer, você é mal agradecido, ou você é mal agradecida. Eu fiz tanto por você, eu te dei tanto, e você não olhou para isso. Então, não dá certo. Quando ambos dão na mesma medida, não tem essa cobrança. Entenderam? Então, aqui a lei do equilíbrio é muito importante nesse caso. Você sente medo intenso de ser abandonado e ficar só? Pensem um pouquinho. Muita gente aguenta horrores do seu parceiro, não tem coragem de se separar, de medo de ficar só, de medo da solidão. Existe traição no casamento, existe maltratos, existe violência, mas a pessoa não tem coragem, por medo de ficar só. Quantas vezes a gente ouve falar, a mulher gosta de apanhar, né? Eu já ouvi tanto falar isso, mulher gosta de apanhar. Não é verdade, não gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, ninguém. É que o medo é tão grande, que a pessoa sente que se ela perder aquele companheiro ou companheira,
vai ficar sem chão, vai se abrir um buraco imenso e ela não sabe o que fazer com isso. Então aguenta as consequências. Se na constelação chegar um cliente com uma questão dessa, a gente vai procurar, sim, onde é que está esse buraco, por que é que ele foi causado e vamos fechá-lo. Vamos fechá-lo. Entenderam? E assim a gente vai de problema em problema, buscando soluções. A constelação apresenta soluções. Ela não é mágica. Ela não vai pegar o cliente e dizer, é este o seu caminho, vai por aqui que vai dar certo. Não. Ela vai mostrar para o cliente o que é que aconteceu na vida dele, para que ele tome consciência e para, nesse momento, o cliente ter o poder de decisão. Eu tomo a minha vida nas minhas mãos. Eu que dirijo a minha vida. Eu não preciso deixar que a vida me leve. Vida leva eu, né? Não, isso não é bom. Porque você vai no piloto automático, vivenciando muitas coisas que tiram de você a felicidade, tiram a autonomia, tiram a liberdade. Isto realmente ninguém merece. A gente merece ser feliz. E para isso nós temos como encontrar aquela luzinha lá no fundo do túnel. Mas de repente a gente mostra essa luzinha e o cliente fala, eu não tenho força para ir. Eu não tenho coragem para ir. Eu ainda preciso de um tempo. Tudo bem, você precisa de um tempo, a constelação fica atuando na sua vida, no seu sistema familiar, por um bom tempo. Pode ser que hoje você não esteja pronto, mas daqui a pouco você vai perceber mudanças, não só na sua vida, no seu costume, no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas você vai também perceber que as pessoas envolvidas com você, as pessoas da sua família, da sua casa, que nem foram constelados, que nem sabem o que é isso, começam a ter mudanças de comportamento. É possível? Sim. E é muito interessante porque é a única técnica que existe até hoje, né, que trabalha com o inconsciente da família. A psicologia, a psicanálise trabalha com o inconsciente individual. Então, é a pessoa só. Ela vai fazer um tratamento psicológico, ela vai resolver questões particulares. Mas a constelação, ela pega todas as pessoas da família e mexe com todos eles sem que eles nem saibam. E eu vejo constantemente aqui as pessoas trazendo feedbacks maravilhosos, né? Eu nem falei nada, tal pessoa de repente me telefonou, estava de cara virada comigo e tal, e eu estava sofrendo por causa disso. Acabei de fazer a constelação, quando eu chego em casa, toco o telefone, aquela pessoa me telefonando, né? Tenho muitos casos para contar, mas fica para outra vez, porque é impossível, dentro de um curto tempo, eu poder trazer para vocês tanta experiência de vida. Já faz 10 anos que eu trabalho com constelações. Então, já fiz muitas constelações. E estou aqui, no meu espaço, em Sorocaba, onde eu resido, disponível para não só atender as pessoas como clientes, numa constelação em grupo, ou atender no consultório individualmente, como também para dar curso de constelação. Eu dou curso de constelação aqui em Sorocaba e fora daqui também, em outras cidades. Então, se vocês estão ouvindo e se interessarem em fazer um curso, não porque querem necessariamente ser consteladores,
mas para o seu autoconhecimento, para resolver as questões da sua vida, para tirar os emaranhamentos da família, vocês podem fazer o curso, independente de pensar numa nova profissão. Mas aquele que falar, eu quero trabalhar nisso, principalmente os psicólogos, né? Principalmente pessoas que trabalham na área da saúde, podem ajudar muito aqueles que necessitam. Você se esforça para ser como o seu parceiro deseja que você seja? Então aqui tem aqui este se esticando todo para dar uma florzinha para ela. E lá em cima outro amigo dele segurando, pendurado pelo rabo, segurando para ajudar este a ir em frente. Vai! Você cria coragem, assume o seu amor. Assume. Não precisa ter medo. Você tem que se abrir para a vida. A vida está disponível para todos nós. Quando você está numa relação, tem a tendência de sufocar o outro? Quantas pessoas querem que o outro faça exatamente aquilo que ela quer que faça? Isso não dá certo mesmo. Um relacionamento amoroso não dá certo. Quando um quer impor as suas vontades para o outro, sufoca o outro, tira a liberdade. Pessoas ciumentas, inevitavelmente vão se dar mal. Vão se dar mal. Porque pelos ciúmes, a pessoa sufoca o outro, tira a liberdade do outro. E isto cria um distanciamento entre o casal. Por isso é bom você pensar, se você quer ser livre, deixe o outro livre também. A liberdade é a coisa mais importante. Quando a gente se casa, a gente não se torna dono da companheira, nem dona do companheiro. Jamais. Um não pode mandar no outro. Nós temos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões. Não é? Então, prestem atenção nisso. Se você tem o costume de sufocar o seu companheiro ou a sua companheira, é bom ficar de olhos abertos, atento. Você exige que o outro mude seu jeito, quer reeducá-lo para que fique melhor? Quantas pessoas querem que o outro mude? Querem fazer de tal forma, né, que o outro se amolde à sua maneira de ser, aos seus gostos, à sua expectativa, né? Com certeza não vai dar certo. Com certeza. Eu estou casada há 45 anos. Há 45 anos, meu marido tem um costume de toda noite antes de deitar, mexer na geladeira e arrumar a geladeira. Mexe em tudo que está lá dentro da geladeira. Nos primeiros anos, eu invocava com isso, eu ficava brava com ele. Mas eu pus aqui, você tirou daqui, pôs lá. Jogou fora o restinho de comida que eu tinha guardado para amanhã, porque eu adoro isto. E você joga fora. Gente, nossa, mas foram anos a fio que eu cismava com isso. Não adiantou. São 45 anos e ele continua fazendo a mesma coisa. Então eu falo por mim. Não adianta você querer mudar o outro. Ou você aceita o outro como ele é, ou você vai brigar a vida inteira, ou vai cair fora do casamento. Né? Qual é o melhor? Aceitar. Ele gosta de fazer isso, que faça. Né? Não vou mais me importar com isso. A verdade é que cada um tem necessidade de fazer aquilo que gosta. Então, deixa o outro ser feliz também. Não queira só você ser.
Você sente que não é visto pelo parceiro na relação? Então nós temos aqui um quadro onde o marido está lá com o controle na televisão, né? E a mulher aqui, mas como? Nossa, não me respeita. Eu quero ver tal programa e ele fica lá mexendo, e muda o canal, e muda o canal, e muda o canal. É detestável isso, não aguento. E começa a briga, né? Então, gente, a gente procura resolver isto da melhor maneira possível, né? E vocês sabem qual é a maneira. Vocês sabem. Não preciso eu estar aqui dizendo. Só que são questões pequenininhas do nosso cotidiano que vão emaranhando cada vez mais o nosso relacionamento. E de repente, por bobagenzinhas, a gente já não aguenta mais o outro. Por quê? Porque foi a gota d'água, né? Foi a gota d'água. Chegou num ponto que eu não aguentava mais. Eu perdi minha liberdade, eu não podia fazer o que eu queria, e etc. Bom, você não consegue entender o parceiro e ver como ele é. Isso é verdade. Nós nunca conscientemente vemos o nosso parceiro como ele é. Olha o que eu estou dizendo. Nunca a gente vê como ele é. Por quê? Porque ele está vinculado ao sistema familiar dele, que a gente nem conhece, a gente nem sabe das histórias, né? Ele carrega um pacotão imenso da família do pai e da família da mãe. Então, se eu imagino que atrás de mim, aqui está meu pai, aqui está minha mãe, o meu pai tem atrás dele os pais dele, a minha mãe tem os pais dela, e os avós e bisavós e tataravós, não sei o quê. De repente tem um pacotão imenso que onde a gente vai, a gente carrega. Então, nós não sabemos quem é ou a quem o nosso companheiro está servindo dentro do sistema dele. E ele também não sabe a quem nós, dentro do nosso sistema familiar, estamos servindo. O que eu quero dizer isto? Estamos vinculados energeticamente. Estamos identificados com determinadas pessoas do nosso sistema familiar. E não temos a clareza. Então, quando a pessoa fala, puxa, mas você só vê a aparência, você não vê o coração. Pior do que isso. A gente não vê o coração e a gente não vê o que essa pessoa está carregando. Muitas vezes está carregando um peso tão grande que sozinho não aguenta. Então, seria interessante, né, que a pessoa pudesse olhar para o relacionamento, esse relacionamento, em termos de o que é que os seus pais passaram para você? O que é que os meus pais passaram para mim? É difícil fazer isso sozinho. Um constelador poderá ajudar vocês. Então eu indico àqueles que tiverem problemas no relacionamento, que procurem um constelador, que aqui no Brasil tem, em praticamente todos os estados do Brasil. Depois eu vou colocar o meu site aí para vocês lerem, onde vocês podem entrar e verificar nos diversos estados do Brasil os consteladores que estão ali. O perfil deles está ali colocado, são consteladores que nós podemos confiar. São pessoas que estudaram. Gente, não é qualquer um que é constelador, não. Preste atenção no que estou falando. Tem muita gente que não fez curso de constelação, que não estudou,
que simplesmente comprou alguns vídeos, leu alguns livros e está se oferecendo como constelador. Então, nós temos responsabilidade nisso, porque eu criei a Comunidade Brasileira dos Consteladores Sistêmicos, a CBCS, que é o endereço do site que eu vou passar para vocês. E ali vocês verão, todos os consteladores que eu indico são pessoas diplomadas, pessoas que realmente podemos confiar. Eu acredito que muitas questões vão surgir daqui e espero que eu tenha outros momentos para voltar a dar mais informações para vocês. E uma coisa que eu quero encerrar, que é uma chave de ouro para os relacionamentos, é o seguinte: aquela filha que não se dá bem com a mãe, que tem dificuldades no relacionamento com a mãe, terá muitas dificuldades no relacionamento amoroso. Aquele filho que não tem um bom relacionamento com o pai, também terá dificuldades no relacionamento amoroso. Então, quando é que um casamento dá certo? A chave de ouro que eu vou dar para vocês. Quando é que um casamento dá certo? Quando a filha é filhinha da mamãe e o filho é filhinho do papai. E geralmente está tudo invertido. A filha é a filhinha do papai e o filho é o filhinho da mamãe. Não dá certo. O casamento não tem futuro. Espero que vocês tenham entendido isso, né? Porque o homem que não tem a energia do pai, não tem a força do pai, essa energia masculina, ele vai ficar procurando nas outras mulheres alguém igual à mãe dele, porque ele é o filhinho da mamãe. Então ele procura nas outras mulheres a mãe dele. Como ele não vai encontrar, chega um momento que há a separação. É assim, da mesma forma, o homem, né? E a mulher, que procuram o pai ou a mãe no relacionamento, eles não estão dentro dessa regra que eu disse. Filhinha da mamãe e filhinho do papai, dá certo. Eu termino aqui desejando a vocês muita reflexão, com certeza, e principalmente a esperança de soluções para os problemas dos relacionamentos. Então, quem de vocês tiver necessidade de olhar para o seu relacionamento, né? E quando há filhos envolvidos, a situação é pior ainda. Quando houve um relacionamento anterior e a pessoa se separou e daí há um novo relacionamento, gente, é um emaranhamento tremendo, que eu deixo para contar isso para vocês na próxima, tá bom? Muito obrigada e até lá.